A transição energética é apontada como um dos caminhos para reindustrializar o Brasil e consolidar uma economia de baixo carbono. Com vantagens naturais em fontes renováveis, o país precisa transformar esse potencial em políticas públicas eficazes, capazes de atrair investimentos, gerar empregos e aumentar a competitividade. O Espírito Santo tem se colocado na vanguarda dessa transformação. Parte dos royalties do petróleo é destinada a um fundo soberano focado em inovação, sustentabilidade e projetos de energia limpa. A meta é usar recursos de fontes fósseis para preparar a economia para um novo ciclo. Além disso, o governo estadual oferece incentivos diretos ao setor produtivo para estimular a substituição de fontes fósseis por alternativas mais eficientes. A expectativa é de que esses investimentos impulsionem a economia local, acelerem a inovação e preparem as empresas para mercados mais exigentes, incluindo mercados internacionais. O que falta para avançar mais? Nesse episódio, conversamos com Renato Casagrande, governador do estado do Espírito Santo, sobre o papel dos estados na transição energética e no desenvolvimento industrial. Esse é o Jaule, podcast do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. E eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Governador Renato Casagrande, seja muito bem-vindo ao Jaule, o nosso podcast que fala um pouco sobre transição energética. Primeiro eu queria começar falando sobre uma proposta que o próprio governo do estado do Espírito Santo tem desenvolvido, né, que é a criação do Fundo de Descarbonização, que pela previsão são 500 milhões de reais do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, que seriam colocados para iniciativas de desenvolvimento sustentável, financiamento. Pelo que eu li, inclusive recentemente, na mídia capixaba, isso estaria funcionando até a COP, em novembro, segundo informações, se não me engano, foi o próprio senhor que comentou. É uma ideia inovadora, né? Eu não tenho nenhum registro de outro estado que fez algo parecido, pelo menos não com esse retrato. Então eu queria que o senhor explicasse um pouco pra gente, né, a motivação, por que o Espírito Santo foi fazer isso e qual a expectativa do estado com esse investimento. Bem, primeiro alegria de estar aqui com vocês, obrigado Larissa. Nós de fato estamos fazendo e tomando uma decisão inovadora, inédita. Na fase que nós estamos agora é a fase da escolha da gestora, da empresa que vai fazer a gestão do fundo de descarbonização. O mundo todo discute como financiar a transição energética. E todas as conferências, Belém vai ser a mesma coisa, o governo brasileiro quer que a COP de Belém seja a COP da implementação, mas todas as COPs saem de lá, cadê o dinheiro? Já vai ter tantos bilhões de dólares, de euros, e o dinheiro, na verdade, nunca chega, né? A COP29, realizada no Azerbaijão no ano passado, terminou com um acordo de financiamento de 300 bilhões de dólares até 2035 para conter a crise. O valor foi considerado muito abaixo do ideal e deverá ser revisto na conferência organizada no Brasil. Não tem dinheiro de graça, o dinheiro de graça é muito pequeno, é muito pouco. Então é preciso que a gente arranje maneira de financiar a transição, porque o empreendedor que está com a sua indústria instalada, usando energia fóssil, ele só vai fazer a mudança e a transição energética para ser mais eficiente antes da transição, ou de fato para mudar a fonte de energia, se ele tiver um incentivo. Então nós constituímos no estado do Espírito Santo um fundo soberano, que também já é uma novidade, porque nenhum outro estado tem fundo soberano, e este fundo soberano ele é capitalizado com recurso dos royalties de petróleo e da participação especial. Então a gente usa um dinheiro de um combustível fóssil para a gente formar um fundo soberano. Esse fundo soberano tem o papel de incentivar a inovação, de incentivar práticas ESG e agora a transição energética. Então, nós estamos aportando, isso é recurso da receita corrente líquida nossa. Nós estamos aportando 500 milhões de reais da receita corrente líquida para a gente constituir um fundo de descarbonização para financiar as empresas, com custo bem abaixo da taxa Selic, né? O custo mínimo, aí a gestora vai poder discutir o valor de cada financiamento, mas o mínimo é 6,5%.
IPCA mais 1,5%, desculpa, IPCA mais 1,5%. Então, pode ser, o mínimo é isso, mas sempre um financiamento com custo abaixo da taxa Selic, para a gente poder, de fato, incentivar a transição. A gente quer até a COP de Belém, nós queremos já estar financiando o primeiro empreendimento, tá certo? De transição energética, de eficiência energética. Agora, é um fundo que não ele não é fechado, assim, outros cotistas podem entrar, se o BNDES quiser entrar, se o Banco Mundial quiser entrar, se o Banco Interamericano quiser entrar, se uma empresa privada como Vale do Rio Doce, ArcelorMittal quiser entrar para financiar os seus fornecedores, para poder fazer a transição energética, também o fundo terá a capacidade de receber esses cotistas. Tem abertura para isso. Tem abertura para isso. Então, é uma medida totalmente inédita, inovadora, e o Estado do Espírito Santo parte na frente com relação a essa ação. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Vocês têm alguma expectativa, alguns números do que isso pode significar mais para frente para a economia do Estado e para até da transição energética do próprio Estado? Nós vamos ter, com certeza, assim como nós temos um plano de descarbonização, com metas a serem alcançadas em 2030, 2050, a gente estar neutro nas emissões de carbono, eu tenho certeza que isso vai, com financiamento nosso e outros cotistas que vão entrar no fundo, vai ativar, vai movimentar, vai induzir a atividade econômica, né? Porque a hora que você faz investimentos para a transição energética, você tem atividade econômica, você tem investimento, você tem compra de equipamento, você tem inovação e vai preparar nossas empresas para atender o mercado cada vez mais exigente, porque o mercado brasileiro, o mercado mundial, ele está cada vez mais exigente para poder consumir produtos que não tenham nenhuma agressão aos recursos naturais. Então, as empresas capixabas também estarão aptas a fazer exportação, aptas a atender mercados mais exigentes. E como nós temos uma cultura do Estado do Espírito Santo de comércio internacional forte, isso poderá ativar e induzir também a atividade econômica do comércio internacional. Então, o Fundo Soberano, que surgiu, a primeira ação do Fundo Soberano foi a gente aportar 250 bilhões de reais para a gente se associar às empresas de inovação. O Fundo Soberano se associa a empresas de inovação que já estão no Estado ou que queiram se mudar da sua sede fiscal para o Estado do Espírito Santo. Depois, mais 250 bilhões de reais para financiar, através de compra de debêntures, as empresas com prática ESG. E agora 500 milhões de reais que nós vamos financiar diretamente para a gente poder fazer a transição energética. A organização da COP30 lançou a primeira carta com objetivos para a conferência que vai acontecer em Belém, no Pará, em novembro. A carta traz ainda um recado aos países que exploram combustíveis fósseis. Diz que é preciso acelerar a transição energética global, triplicar a capacidade de energia renovável, dobrar a taxa média anual de melhoria na eficiência energética e afastar-se gradualmente dos combustíveis derivados do petróleo. Isso somado ao plano de descarbonização, né, tudo isso que o senhor comentou, é um planejamento muito bem feito, assim, né, um planejamento muito extenso para uma discussão que é recente, mas enfim, que tem se tornado, né, uma discussão muito pertinente ultimamente. O senhor pensa que o caso do Espírito Santo poderia ser modelo para outros estados? Pode ser modelo. Nós temos um programa de mudança climática que nós já temos o plano de descarbonização pronto, debatido com a sociedade, em consulta pública, mas já pronto, já aprovado. Nós estamos elaborando, vai ficar pronto até a COP também, o plano de adaptação às mudanças climáticas. Então, assim,
esse modelo que a gente tem e as ações que a gente desenvolve. Nós temos um excelente programa de recuperação florestal, que é o programa Reflorestar. Nós no governo do estado, nós já estamos trocando combustível fóssil, gasolina, por etanol. Então agora todos os nossos contratos agora dos carros do governo do estado é etanol. Nós já contratamos para as repartições que dependem de fonte de energia de baixa tensão, já contratamos energia solar. Estamos agora no processo de contratação através de leilão para as repartições tipo hospitais, assim, que depende de média tensão, também contratando energia renovável através de leilão. Então, essas medidas todas que a gente está tomando de incentivo à energia renovável, de transição energética, né, de colocar o governo do estado para ser um exemplo na redução das emissões, na defesa da sustentabilidade, e a capacidade que o estado tem. Por isso que é importante você ter um estado equilibrado na área fiscal, porque você só pode fazer isso se você tiver dinheiro. Eu ia comentar justamente isso, né? Talvez seja um exemplo, mas depende muito também do estado fiscal. Depende do estado dos governos estaduais. Eu tô de alguma maneira abrindo mão, né? Hoje o Fundo Soberano já tem 2 bilhões de reais. Eu estou abrindo mão de 2 bilhões de reais para usar agora no meu governo, para isso ser um ativo para o futuro. Até porque uma parte desse Fundo Soberano é poupança intergeracional. Começamos com 40%, esse ano é 30%, a partir do ano que vem para sempre é 20% daquilo que entra no Fundo Soberano é poupança intergeracional. O próprio nome já diz, é a gente deixar um dinheiro para o futuro do nosso estado. Hoje a poupança intergeracional desses 2 bi já soma um valor de 800 milhões de reais. Então assim, você precisa ter um estado organizado na área fiscal, precisa de compreender que a atividade pública é uma atividade que a administração pública pode pensar num prazo médio, num prazo longo, né? Você não precisa só vender o almoço para comprar o jantar, né? Pode pensar também desde que você esteja organizado, desde que você tenha rigor fiscal, controle das despesas, tá certo? Para a gente poder, de fato, ter capacidade de investir, como nós estamos investindo, por exemplo, agora no Fundo Soberano e no Fundo de Descarbonização. A ideia do fundo intergeracional é um pouco parecido com a ideia do fundo social a nível federal, né? Você ter ali uma reserva para poder deixar para frente. No caso do fundo social, existe um carimbo ali para áreas de educação, de saúde, mitigação de transição, assim, mitigação de mudanças climáticas, mas eu imagino que, no caso do Espírito Santo, não tenha necessariamente esses carimbos. Isso é um recurso, é uma poupança. Todo mundo que tem condições, tá certo? Assim, faz uma poupança, tá? Todo mundo. Assim, para quê? Para eventualidade. Pode ser que o Brasil, no futuro, espero que não, tenha uma crise profunda. O Estado que tiver lá uma segurança, um recurso poupado para enfrentar momentos de estresse e de dificuldade. É um colchão de amortecimento. É um colchão de amortecimento e você produz confiança. Um Estado como o nosso, que já é nota A de gestão fiscal, desde o primeiro mandato que eu governei o Estado, de 2011 até 2014. 2012, o Ministério da Fazenda começou a emitir nota de gestão fiscal. Desde lá, no meu primeiro governo, é nota A, né? Agora é a nota A+. Então tem boa gestão fiscal. E além disso, tem um fundo soberano, isso para o empreendedor, né, para o investidor, para o cidadão capixaba, isso é segurança, isso é estabilidade, isso é previsibilidade. Tudo que as pessoas querem hoje é confiança, que a gente tem que entregar no final do dia para a população, é esse sentimento de confiança. Acho que isso produz confiança. E como o senhor falou, né, não é possível fazer transição energética e até mesmo outras ações ali no âmbito climático sem recurso. E esse é o grande debate, né, ultimamente, como o senhor mesmo falou, da COP, mas não só da COP, né, se a gente vê até mesmo em âmbito estadual, isso também é uma questão, né, não dá para um estado fazer sem dinheiro. Por isso que eu pergunto, como o senhor vê a articulação de outros estados, aí talvez falando de uma forma mais ampla, né, eu sei que o senhor é presidente do Consórcio Brasil Verde, como o senhor vê de uma forma mais ampla a negociação, a articulação dos estados com o governo federal, quando se trata, por exemplo, de royalty e participações especiais? O senhor acha que tem alguma coisa
que poderia mudar, ser aprimorada? O que o governo federal poderia fazer, falando de um ponto específico, depois indo para o geral. Nós estamos discutindo agora, o Brasil discute a exploração do petróleo na margem equatorial. A aprovação do IBAMA do plano apresentado pela Petrobras para realizar estudos que podem resultar na autorização para a exploração de petróleo na foz do Amazonas, na margem equatorial. Esse aval indica que o plano atendeu aos requisitos técnicos exigidos e está apto para a próxima etapa, que é a de realização de vistorias e simulações de resgate de animais da região. Essa fase vai testar na prática a capacidade de resposta em caso de acidentes com derramamento de óleo. A aprovação representa o cumprimento de uma etapa do processo de licenciamento ambiental, mas ainda não configura a concessão de licença para o início da realização da perfuração exploratória. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser explorado. Tá certo? Os licenciamentos estão avançando, vai ser explorado. Por que então, o governo brasileiro não faz uma proposta de usar a parte da receita dos municípios, dos estados, da região e do Brasil para fazer a transição energética do mesmo jeito que nós estamos fazendo lá no estado do Espírito Santo? Por que não usa parte desse dinheiro para proteger a floresta amazônica? Tá certo? Então, assim, você usa a força do adversário, porque o combustível fóssil é adversário, você usa a força do adversário para poder derrotá-lo, né? Então, te derrota o adversário usando a força dele. Então, você adianta a transição energética usando bem a riqueza produzida por ele. Então, assim, acho que esse é um caminho. Outro debate mais amplo sobre riqueza do petróleo, o governo federal tentou também fazer um fundo soberano, mas o desequilíbrio do governo federal, o desequilíbrio fiscal do governo federal não permitiu ele manter isso, né? Ele teve que avançar sobre esse recurso do fundo para usar. Ele foi usado para poder cumprir meta. Cumprir meta. Então, eu compreendo que é preciso que os estados, né, você tem hoje o poder dos estados muito maior do que você tinha no passado. Você tem hoje, depois da pandemia em especial, e o governo do presidente Bolsonaro, como o presidente Bolsonaro, ele se afastou dos governos estaduais, tá certo? Porque ele fazia um enfrentamento cotidiano aos governadores, e a pandemia exigiu que os estados se mobilizassem, se organizassem, tá certo? Então, os estados ganharam um protagonismo muito grande a partir de 2019, tá certo? Nessa faixa de 19 para cá, houve um aumento do protagonismo, o valor que os estados investem hoje é muito superior ao valor que a União investe, né? A atividade econômica desenvolvida pelos estados, as políticas desenvolvidas. Então, quando você fala de conferência, e das metas que o Brasil negociou nas conferências de mudanças climáticas, não tem como o governo federal não chamar os governadores para a gente poder alcançar essas metas. Se a gente tem que reduzir as emissões, reduzir desmatamento, recuperar a cobertura florestal, isso não é só um compromisso da União, é um compromisso também que tem que envolver os governadores e os prefeitos. Entendi, então está faltando um pouco de articulação. De articulação. Nessa área em especial está faltando um pouco de chamada para a gente poder cumprir, a gente cumprir as metas que os negociadores de alto nível, né? Porque a gente vai nessas conferências, nesses últimos anos tenho ido em todas as conferências, porque eu sou presidente do consórcio, eu me envolvi nessa área e me envolvo nessa área, mas assim, a gente participa da periferia das conferências, né? Assim, dos eventos paralelos, porque são os negociadores de alto nível que estão lá debatendo. O último dia da COP é o que vale, né? É o que vale. A gente vai lá participar assim, dos eventos paralelos, né, que existem na conferência. Então, assim, quem negocia é a União, né? Os países é que negociam. Mas a negociação, para implementar, precisa de envolver os estados e os municípios, para a gente poder, de fato, alcançar aquilo que já foi negociado em Paris em 2015. Ver que aquilo que a gente tem de compromisso hoje foi negociado em Paris, na COP de Paris em 2015.
Um dos desafios da conferência deste ano é a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Para o presidente da COP, a decisão da Casa Branca não compromete as negociações para a redução do aquecimento global, já que 2/3 do PIB norte-americano pretendem continuar respeitando o acordo. E a gente precisa ir dando passos. Nem todos os estados ainda têm um programa de mudança climática, então o papel que eu tenho como presidente do consórcio é avançar para que todos os estados tenham um programa, tenham um plano de descarbonização, um plano de adaptação, porque isso também é caminho para buscar financiamento, porque eu não tenho como buscar financiamento se não tiver um projeto, né? Assim, não tem dinheiro, assim. Lógico que o estado tem que ter condições de pegar financiamento. Tem estado que não tem, mas aqueles que têm condições de pegar financiamento só conseguem o financiamento de Banco Mundial, Banco Interamericano, Latino-Americano, Banco Europeu, Banco Francês, se tiver, né, projetos. Então precisa de ter um programa, porque esse programa produz projetos importantes nessa área. Um projeto bem estruturado. Bem estruturado, bem organizado. E esse comando, por exemplo, de você conseguir de forma mais concentrada, conseguir falar com os estados sobre, por exemplo, necessidade desses projetos, né, mais estruturados. Eu entendo que o senhor está fazendo esse papel como presidente do consórcio. Mas isso não poderia vir do governo? Não pode vir do governo, mas a gente pode fazer juntos, né? Acho que a gente tem que ter um governo que se articule cada vez mais com os estados e municípios. Tem uma tentativa aí do governo federal de elaborar planos municipais de adaptação, tem algumas iniciativas, mas nós temos que ser convocado pelo Ministério do Meio Ambiente e por outros ministérios para a gente discutir o cumprimento das metas. Olha, você precisa recuperar 12 milhões de hectares de floresta no Brasil. Então, cada estado tem que ter a sua política para poder fazer isso, porque não é a União que vai fazer. Quem vai fazer são os gestores estaduais e os gestores municipais que vão implementar de forma efetiva isso. Então, a gente tem que fazer juntos isso, tá certo? Então, além da gente esperar o governo, a gente tem ações que a gente pode tomar, como diversos estados já têm programa de mudança climática. A gente quer que todos tenham. O ideal é que a gente pudesse chegar na COP de Belém com todos os estados organizados, né? Com um programa, com metas a serem alcançadas, tá certo? Porque isso mobiliza o governador, a governadora. Quando você tem, né, um programa bem organizado, bem estruturado, bem montado, com metas a serem alcançadas, isso mobiliza a equipe de governo, isso vai produzindo resultado. E só voltando em relação à margem equatorial, que era uma coisa que eu ia trazer também, que o senhor comentou. Eu entendo essa proposta que o senhor fez, né, de você pegar a parte do recurso. Isso já tem sido discutido também por outras pessoas. Se eu não me engano, existe até um projeto de lei já do senador Randolph com esse desenho, mais ou menos, assim, de pegar a parte dos recursos e colocar especialmente em ações ambientais. Uhum. O senhor acha que isso não está sendo mais debatido pelo fato de que ainda não tem, de fato, né, a autorização para exploração, ou existe realmente uma lacuna nessa discussão entre o meio político? Vamos colocar assim, porque não é só o governo federal, né? Envolve também Congresso e tudo mais. Eu acho que não tem lacuna nesse debate, não. Assim, minha avaliação é que esse debate ele se intensificou por algumas razões. A primeira razão é que a exploração de petróleo é uma atividade que precisa, em algum momento, chegar ao fim. Para este uso, lógico, o óleo cru, o petróleo, vai sempre ser usado na indústria petroquímica, em alguns produtos, tá certo? Mas como combustível você já tem alternativa. Então, assim, muita gente defende, alguns países da Europa já definiram até tal ano não vai ter mais motor a combustão. A venda de carros novos movidos a gasolina e diesel será proibida na Europa a partir de 2035. A expectativa é que a resolução estimule a inovação na indústria de automóveis e baixe os preços dos carros que não poluem. Então, assim, você tem aí um debate sobre o fim do uso do petróleo para energia e para combustível.
tá certo? Então, esse é um debate. Então, esse é o primeiro debate. Então, o Brasil está ampliando a sua exploração de petróleo. Eu acho que esse é um caminho que vai continuar, o Brasil vai continuar explorando petróleo. Então, vai ter um debate colocado da sociedade com relação a esse tema. O outro é que o Brasil vai sediar a COP, e a COP vai ser lá. A COP não vai ser no Rio Grande do Sul, né? Se a COP fosse no Rio Grande do Sul, o debate seria menor, mas a COP vai ser lá. E é onde está o debate sobre a exploração do petróleo lá. Então, assim, isso, né, como é que o Brasil vai fazer a COP, tá autorizando a exploração do petróleo lá onde vai ser a COP, no coração da floresta amazônica, tá certo? Então, acho que esses dois fatores fez com que o debate se intensificasse. Mas eu não tenho dúvida, como o Brasil ainda, por necessidade de geração de riqueza, vai continuar produzindo petróleo, né? Então, o petróleo vai continuar sendo explorado, o mundo ainda exige petróleo, mas a gente tem que fazer compensações, por isso que usar bem a riqueza do petróleo para a gente poder incentivar outras fontes de energia. Perfeito. Muito obrigada, governador Renato Casagrande, pela participação aqui no nosso podcast. E fica aí o convite para voltar outras vezes. Tá bom, estou à disposição, alegria poder participar com vocês. E estamos sempre em Brasília, é só nos convidar. Obrigado. Perfeito. Esse foi o Joule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Neste programa colaboraram André Rossi, João Guilherme Lacerda e Carolina Ingisa. Foram usados áudios da TV Cultura e da CNN. Até uma próxima!